seu centenário de existência, o cinema passou por diversas transformações técnicas, estéticas, ideológicas, formais, estilísticas e de conteúdo, para citar apenas algumas. A cada uma dessas mudanças correspondeu não apenas uma forma de se fazer cinema, mas também diferentes formas de se pensar o cinema. Tendo isso posto, chamamos de linguagem cinematográfica o conjunto de planos, ângulos, movimentos de câmera e recursos de montagem que compõem o universo de um filme. Para isso, é preciso ter em conta que cada plano ou movimento de câmera tem um efeito psicológico, um valor dramático específico e exerce seu papel dentro da totalidade que é um filme. A seguir apresentaremos um tutorial básico a respeito de plano, movimento de câmera e enquadramento, procurando propiciar aos interessados uma pequena noção do que é essa linguagem. Plano. O plano consiste no enquadramento do objeto filmado com a dimensão humana como referência. O plano também é conhecido como a unidade mínima de corte, ou seja, o tempo entre os cortes na montagem. Cada um possui uma capacidade narrativa e um conteúdo dramático próprio. Grande plano geral. O grande plano geral abrange uma vasta e distante porção de espaço, como uma paisagem. Seu valor descritivo está na importância da localização geográfica do sujeito, e o seu valor dramático está no envolvimento ou esmagamento do sujeito pelo ambiente. Pode enfatizar a dominação do ambiente sobre o homem ou, simbolicamente, a solidão. Os personagens, quando presentes no grande plano geral, não podem ser identificados. Plano geral. O plano geral abrange uma distante porção do espaço bem menor que o grande plano geral. Quando presentes neste plano, os personagens não podem ser identificados, mas algumas de suas características já podem ser perceptíveis. Nesse enquadramento, o ambiente ocupa uma menor parte do quadro e divide o espaço com o sujeito. O plano geral é necessário para a localização do espaço da ação, sendo assim um plano que situa o personagem no espaço, por isso também um plano de integração. Plano inteiro ou plano próximo. O plano inteiro corresponde ao enquadramento em que o sujeito preenche o quadro. Dessa forma, o personagem está integralmente no quadro, sendo assim ele põe em evidência o personagem e narrando a ação. Plano conjunto. O plano conjunto também pode ser considerado um plano de situação. No entanto, a sua integração com o personagem é mais forte, podendo montar um grupo de personagens ou objetos já reconhecíveis e com algum valor dramático. Plano americano. O plano americano é um plano um pouco mais próximo e enquadra os personagens na altura da coxa ou acima dos joelhos. Este plano se originou nos filmes de Far West, também conhecidos como faroestes. Nesses filmes, este enquadramento destacava as cenas de duelo, quando precisava se mostrar o momento do saque da arma em conjunto com a expressão do rosto do personagem. Seu valor é narrativo e dramático. Plano médio. O plano médio enquadra o sujeito na altura da cintura, ou seja, corresponde a um plano à metade do plano inteiro. Neste plano, há uma relação maior de intimidade com o personagem, ao mostrar a ação e o sujeito em evidência. Primeiro plano ou close-up. O primeiro plano é um plano intimista e enquadra o busto dos personagens, sendo uma proximidade maior de suas expressões. Primeiríssimo plano ou big close. O primeiríssimo plano enquadra apenas o rosto do personagem, enfatizando as suas expressões de forma mais próxima e intimista. Big close. O Big Close enquadra as áreas do rosto do personagem. Sua finalidade dramática é enfatizar a expressão dos personagens através dos olhos, boca, nariz e etc. Plano detalhe. O plano detalhe enquadra e destaca as partes do corpo ou partes de objetos. Esse plano, como o nome já diz, é detalhista e serve para destacar algum objeto ou então alguma ação do personagem. Ângulos e posições de câmera. Os ângulos, bem como os enquadramentos, também contribuem para o valor narrativo. Vamos ver algum deles a seguir. Normal. O ângulo normal é o ângulo que corresponde àquele em que a câmera fica posicionada na horizontal paralela ao solo, ou seja, a nível do olho humano, entre 1,50 m e 1,80 m. Plongé ou picado. O ângulo de plongé é aquele em que a câmera fica posicionada em nível mais ou menos elevado do que o objeto enquadrado. Aos níveis do ângulo plongé, o personagem fica pequeno e detalha ao público a sua insignificância, uma representatividade narrativa de fraqueza ou evoca pena ou fragilidade, uma situação de perigo, humilhação ou pobreza. Isso ocorre porque o personagem é visto de cima pelo público, ou seja, o público se encontra acima do personagem em nível narrativo, sendo assim o personagem parece menor na tela. Contra plongé ou contra picado.
Também conhecido como contra-mergulho, o contra-plongée é aquele ângulo em que a câmera fica posicionada a um nível mais ou menos baixo do que o objeto enquadrado. Nesse caso, o personagem ganha importância, representa força, poder, heroísmo, situação positiva, nobre ou de grandeza, ou então força e essencialmente poder. Isso ocorre porque o personagem é visto pelo público de baixo e o público é colocado em posição inferior. Nadir ou supino. No ângulo de nadir ou de supino, a câmera se coloca completamente debaixo do personagem. No entanto, diferente do plongée, é num ângulo perpendicular ao solo. Zenital. No ângulo de zenital, a câmera está completamente por cima do personagem, em um ângulo também perpendicular ao solo. Movimentos de câmera. É importante destacar que captar ou não o movimento de um sujeito ou de uma situação é uma escolha do fotógrafo. Às vezes, um objeto adquire maior realce quando a sua ação é registrada em movimento, ou o movimento é o principal elemento. Isso não tira a importância da estagnação, ou seja, do estilo. Tilt. O movimento de tilt consiste na rotação da câmera em torno de seu eixo horizontal. Para cima, tilt up, ou para baixo, tilt down. Panorâmica. A panorâmica corresponde à rotação da câmera em torno de seu eixo vertical, para a esquerda ou para a direita. Arco ou 360 graus. O movimento de arco corresponde à rotação da câmera em torno do objeto filmado. Por isso fica conhecido também como 360 graus. Traveling. O traveling é o deslocamento da câmera horizontalmente para os lados esquerdo ou direito. Esse movimento ficou conhecido como traveling justamente pelo uso dos trilhos para a movimentação da câmera. Dolly. Dolly é o deslocamento da câmera horizontalmente para frente, dolly in, ou para trás, dolly out. Pedestal ou lift. Pedestal é o deslocamento da câmera verticalmente para cima, lift up, ou para baixo, lift down. Rotação ou roll. Rotação é o movimento efetuado com a câmera em torno do eixo de suas lentes. Diferente do 360, a câmera não gira em torno do personagem, mas a percepção do ângulo pode ser mudada.